Confere agora o box sobre setup e punch, o box sobre a piada, a estrutura da piada, e esse é o box que vai ser tratado. Qual é o nome? O básico, Setup, né? o basicão, né? Setup E punch. Dá pra ter o punch sem o setup? Não. Não. Dá pra ter o setup sem punch? Dá, tem um monte de gente que tem. Qual que é o mais importante? Setup ou punch? Você vai conferir daqui a pouquinho, acompanha a gente nessa. Uou! Todo livro de comédia sempre começa com essa parte, inclusive que é a parte do setup e do punchline. Todo livro que você vai procurar, você vai ter que saber disso, porque o que envolve o setup e o punchline? O setup, ele é a preparação. Nele tem que estar todas as informações que você precisa colocar para o punch fazer sentido. O punchline, ele é a graça, ele é o momento que eclode a risada. Então, basicamente, o setup, você prepara com as informações para chegar no momento e falar alguma coisa que dê a risada. Você já viu isso no show? Porque o humorista, no geral, ele tem uma pausinha que ele dá quando tá falando. Só tem uma coisa que me deixaria puto da vida, que eu saio de si, assim, é se alguém algum dia mexer com a minha namorada, entendeu? Até porque eu nem namoro. Mas deve ter acontecido com vocês, os casais que tem aqui, a maior falta de respeito do mundo, que é alguém mexer com a sua mulher. Só que não é qualquer cara que mexe, não sou eu que vou mexer. São só os caras que podem mexer. Tô falando daqueles caras grandes, que não devia existir. E se você é homem, você sabe, os caras só deviam crescer até nós. Não tem por que passar, tá ligado? E tinha uns caras desses uma vez olhando pra minha namorada, mas eu tô falando de cara grande mesmo, Neandertal, um gigante, tá ligado? Que nasceu Maori, filha da puta, no gelo do cu do Alasca. Quando era pequeno, eu tomava mamadeira de picanha com sundae, ovo e sucrilhos junto, misturado com ninho. Os caras grandes mesmo, grande pra caceta. Eu vi o cara chegando de costas, velho. Eu juro, eu tava com a minha mulher no bar, assim, minha ex-namorada. Eu tava assim, eu falei, mano, chegou, velho. E ela tava na minha frente, tá ligado? Sentadinha, assim. E uma hora ela tapou o decote. Ela falou, eles estão olhando pra mim. Falei, você tem certeza? Ela falou, tenho sim. Falei, desencana dessas coisas. Ela falou, ele piscou pra mim. Nessa hora liga o leão, tá ligado? É eu, otário, você tá louco, seu merda? Eu sou pequeno, mas você não é dois, não. Quebra o seu joelho, babaca. Pensei,
Você vê, ele vai falando, daí ele dá uma paradinha, tananana, e essa parte a galera entende, né? O cérebro ajuda a entender que essa parte aqui é pra rir, e vai e se entrega melhor. Tudo é uma sinfonia, né? A piada junto com o que ele falou acaba gerando esse impacto. Mas a divisão da piada, ela é feita em setup e punchline. Você tem que saber disso, isso tem que estar no teu traquejo, já na tua facilidade, na tua mão, porque você tem que ver uma piada e dizer, até aqui vem o setup, aqui é o punch. Você entende a escrita dela, a concepção dela e vai poder conceber as suas também quando chegar a hora. Entre esse setup e esse punchline, o que acontece é o chamado twist cômico. É algo que acontece que gera uma graça. Então é nesse desdobramento entre a transição do setup e do punch é que acontece algo que isso vira um punch, vira uma porrada, que punch é de tipo soco, né? E aí vem a porrada. Eu sei que deve ter ficado meio estranho, mas vocês vão entender com os exemplos que eu vou te mostrar o que é setup, punch e posteriormente falar um pouco de twist. Vamos separar então as coisas para você entender visualmente. Vê essa piada aqui. Minha avó, quando tinha 70 anos, começou a andar 3 km por dia. Agora ela tem 86 e a gente não faz ideia de onde ela está. Como você pode ver, o setup, aquela preparação, as informações que eu estou dando, ela vai até o terceiro dia. Depois, tudo que falado depois disso é para gerar graça, né? Que é, agora ela tem 86 e a gente não faz ideia de onde ela está. Isso tudo é o punchline, a parte que é para você rir, né? Então o setup foi a primeira parte para te mostrar as informações e o punch para você cair nessa armadilha cômica. Olha essa piada do Humberto Rosso que eu gosto muito. Toda coisa tem um lado positivo. A escravidão foi algo terrível, mas a novela Chica da Silva foi ótima. Então, essa audácia aí do Humberto Rosso de tentar desenvolver uma piada que achasse um ponto positivo na escravidão, que no caso dele foi sim a novela Chica da Silva, que ele disse que pelo menos ela gerou isso de bom, foi isso que ele falou. E é uma piada muito engraçada, nada ofensiva, não tem nada, ela está falando de uma coisa, uma boa novela, está elogiando a novela, na realidade é isso, mas ela é uma piada que você consegue ver direitinho o setup punch marcando aqui. Você pode ver que o setup fica em todas as coisas, tem um lado positivo, a escravidão, por exemplo, foi algo terrível, até aí o setup. Depois, o que ele falar depois é a graça, que é, mas a novela Chica da Silva foi ótima. Isso é o punchline, é a hora que a galera ri. Na piada, não tenho medo de morrer gordo. Essa é uma preocupação de quem vai carregar o meu caixão. Você consegue ver a marcação do setup punch, onde o setup é esse bem curtinho. Não tenho medo de morrer gordo, né? E o restante mas aqui a preocupação é de quem vai carregar o meu caixão. Por causa do peso vai ser mais difícil. Essa é uma preocupação deles. Ali em diante, punchline. Tá ficando fácil de entender, né? Você tá conseguindo ver, né? Então te liga agora que eu vou botar uma sequência de setup punchline, eu vou botar na tela, você já tenta dizer, vai até aqui o setup e aqui é o punch. E aí aparece a marcação para você ver se consegue dizer antes da gente mostrar, tá? Dá uma olhada para ver se tu acerta. Não sou viciado em cocaína, só gosto do cheiro dela. Richard Pryor. A piada do setup vai até aonde? Vai até o não sou viciado em cocaína, onde você está contextualizando, até que você dá a virada, né? E fala, só gosto do cheiro dela, que é o punchline. Eu finalmente consegui o corpo que eu desejava. É bem fácil, é só desejar ter um corpo bem merda. Louis C.K. Essa piada você consegue ver que ele vai falando, eu finalmente consegui o corpo que eu desejava, e já te leva para um lado de pensar, isso é o setup, é bem fácil, isso tudo é setup. E aí ele responde, é só desejar ter um corpo bem merda. Então, até onde ele vai abrindo a pergunta antes da resolução, antes de responder, aquilo é setup, até o é bem fácil, e o restante é o punchline. Nunca tive uma relação boa com meu pai. Na escola, os outros garotos me falavam, meu pai dá um pau no seu pai. E eu ficava, é? Quando? Bill Hicks. Essa piada, o setup vai no dá um pau no seu pai, né? Que ele explica tudo isso, contextualiza no setup com todas as informações que precisa, não teve relação boa com o pai, os outros garotos falavam que o pai dele ia bater no pai dele, aí ele respondia e essa resposta é o punchline, e eu ficava, é? Quando? Que é mostrando essa má relação que ele tinha com o pai. Um homem não sabe o que é felicidade até o casamento, mas aí já é tarde demais. Frank Skinner. O punchline fica muito claro, você consegue até ouvir a risada enquanto lê, quando lê isso aí, que é, mas aí já é tarde demais. Punchline, todo o restante para trás, um homem não sabe o que é felicidade até o casamento, é o setup, eu contextualizei. Sexo é a coisa mais natural, bonita e incrível que o dinheiro pode comprar. Steve Martin. Enquanto o Steve Martin vai listando as coisas, é o setup, né? Ele vai numerando, colocando, sexo é a coisa mais natural, bonita, incrível, vai estabelecendo essa crescente, que o dinheiro pode comprar. Punchline. A única coisa que me faz chorar em casamento é a playlist do DJ. Natasha Leggero.
O setup é a única coisa que me faz chorar em casamento e a resposta é a playlist do DJ entra como punchline. Quando eu vou falar sobre o comediante, assim, open e tal, o cara pergunta, o que é setup e punch? Eu sempre gosto de mudar. Eu falo, não fala setup e punch, fala preparação e a piada. Porque você tá realmente preparando uma piada. Então, quando você pensa só em setup punch, você pensa em inglês, a gente não pensa em inglês. Então, é sempre falar, o setup punch é o que eu vou falar antes de falar o que é engraçado. O setup é onde você tem que encaixar todo o contexto que você precisa para aquilo ter graça. É isso, sabe? É um agregador de contexto, né? Assim. Então, vou contar uma piada e você fala o que é o setup, que é o punch. Tá. O menino chega na casa da mãe e fala, mãe, por que você tá jogando tudo pela janela? Ah, tá, legal. É diferente essa métrica dessa pra fazer, né? Boa. É, porque o setup tá todo até o janela. Janela com tom de voz é o punch. O setup é, mãe, por que você está jogando as coisas pela janela? E o punch é ele ter sido jogado. É isso. E essa voz que ele faz é o punch que faz parecer que ele tá sendo jogado. É isso aí. Janela. Então, o setup é o entendimento para que você chegue até o riso. É a pergunta, eu acho. É o que vai deixar na cabeça da pessoa se você não concluir a história. Tipo, eu posso chegar, subir no palco e falar: meu pai é muito desconfiado. E aí você sai. Qual que é a pergunta? Por que o pai dele é desconfiado? O que ele vai falar? Qual que é o exemplo? O cara tem uma dúvida em relação ao seu pai. Você deixou uma pergunta ali. Eu acho que o setup é o que vai esperar. O cara tem que ter mais alguma coisa. Entendeu? Ele tem que ter a resposta, senão você vai embora. E aí o punchline é o momento que você esclarece pro cara. Goste ou não, a situação tá resolvida pra ele. Entendeu? Então, tipo, toda piada não precisa ter graça, mas precisa ter uma punch. Tem que concluir. Se foi bom ou não, mas tem que ter um raciocínio. Eu acho que é... Entendeu? É a pergunta. Tipo, meu pai é muito desconfiado. Ele leva a régua no Subway. Aí o cara tá satisfeito. Pode não ter achado graça. Mas ele entendeu o que meu pai fez. Setup é a parte chata. Setup é preliminar e punch é gozo, sabe? Acho que é isso. Nos dois casos, quando a língua é boa, o preliminar e o setup é legal. Então eu acho que tem essa coisa. E a preparação não precisa ser sem graça. A preparação realmente ela tem que ter graça e ela pode evoluir. Daí pode ser desde uma frase curta pra uma outra palavra que vira uma piada, ou pra uma história toda que vai concluir num negócio porrada, assim. Daí essa história toda não precisa ser uma história sem graça, que você vai falar 2 minutos falando um negócio, pra ter graça só no final. Pintinho, não tinha perna, foi ciscar e caiu. Essa parte só é engraçada. Ele não tem perna, não tem graça. Mas você pode... Por que o pintinho não tem perna? Qual que é a do pintinho? Da onde que ele veio? Os outros pintinhos têm perna, os outros pintinhos não têm. Que mundo é esse que ele vive? Entendeu? Daí você pode criar um negócio pra chegar até o ponto dele ciscar e cair, entendeu? Não precisa só ser tão seco assim, tipo... Funciona, lógico que funciona. Mas quando você pensa em preparar, você pode preparar um pouco melhor, assim. Mas tem que deixar claro isso. Todas as piadas têm setup punch. Todas. Todas. Ah, mas o fulano de essa aí tal... não tá, essa da janela não tá. Tá aí. Não tem setup. Todas Todo as mundo. piadas. O ser Louis uma C.K., piada, que às vezes a gente assiste e diz, não, mas esse cara tá contando uma história no storyline. Tem setup punch, porque ele tá soltando umas informações para achar palavras engraçadas, essa é a grande sacada do stand-up, né? Você maquiar É muito bonito isso. mais finamente possível, a ponto da pessoa não saber, nem saber por que ela tá rindo. Ela acha nem até saber que... onde que tá o Ela acha que você tá improvisando. Porque às vezes quando você tem um comediante que está começando e ele faz uma piada e aquela piada não funciona, ele tende a querer mudar o punch. E que, em geral, o erro está no setup, está no como ele foi incapaz de entregar aquele setup, de trazer aquela pessoa pela mão para saber soltar na hora certa, que essa se você não pegou o cara pela mão, você não tem o que soltar e aí ele não vai achar graça, né? E isso acontece não só no sentido de que você entregou mal, no sentido de que às vezes você pega uma plateia que está dura e aí você acha que você tem que correr, porque você está perdendo a plateia. E aí que você perde mais ainda, porque na verdade você não está entregando. Então, quando a plateia começa a não reagir, eu, em vez de acelerar, eu reduzo a velocidade, porque aquela plateia não está... Eu não estou pegando ela pela mão, ela não está vindo comigo, porque eu estou correndo. Deixa eu trazer ela, vem comigo, e aí eu vou ganhando, e aí eu vou podendo ganhar velocidade depois. Mas esse erro de você começar a correr quando não está entrando só piora.
só piora. Você vai cair numa ladeira abaixo, um buraco. E isso é muito comum no comediante inexperiente. O tempo da piada que eu faço do meu amigo Tigas. Como eu sou storytelling, então eu tenho que dar o máximo de característica possível para que a minha história seja rica o suficiente para prender as pessoas. Então, quanto mais informação você tem, mais você consegue imaginar. Então, por isso que fica vidrado, tá ligado? Porque, caralho, ele tá construindo toda a cena. Aí eu falo, sabe aquele amigo que não serve pra nada, que ele não tem qualidade nem defeito, ele tá na vida pra sobreviver? Pois é, esse cara é o Tigas. Então, todo o meu contexto, todo o meu setup já é mais engraçado que o meu próprio punch. Por mais que o punch nem é tão engraçado. Por mais isso, que o mas- punch chegue assim, esse daí é o Tigas. Então Tá é isso, eu botando mais. consigo dar a referência no setup. Porque na frente, quando eu citar o Tigas, vocês vão falar, porra, mas eu sei que o Tigas é desse jeito, sacou? Por isso que dá pra Você citar. perde o... Ah, o Chris Rock fala que o setup é mais importante que o punch. Muito mais. Porque se a pessoa não tiver as informações que ela precisa, se ela não tiver o contexto que ela precisa, se ela não tiver todo o entendimento, quando você der o punch, ela vai falar... No improviso, diferente do stand-up, a gente não trabalha com setup punchline. A gente trabalha mais no setup e é como se a punchline vai acontecer em decorrência daquilo que a gente está criando. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você está envolvido na sua criação, envolvido para valer, quanto mais você vai estar criando junto com seu parceiro, maior a possibilidade da graça surgir a partir disso. Se um personagem está sendo feito com tudo, se outro personagem está sendo antagonista com tudo, se os dois estão lá com tudo, a piada vai surgir. Ou então a inteligência do ator ali na hora vai saber criar a piada. Mas antes, a gente tem que fazer a criação desse setup. Isto é, a criação da cena, ela tem que estar sólida, porque senão é difícil da piada acontecer. A diferença no caso do stand-up, por exemplo, o improviso, é que a criação está sendo feita na hora. Por isso que muitas vezes o pessoal do stand-up tem dificuldade de jogar improviso, porque ele quer fazer piada o tempo todo, e não dá. E aí o público fala, Aí acontece exatamente o movimento oposto. Isso eu falo muito em curso. O cara quer ser engraçado e o público afasta disso. A graça não acontece. Porque um dos, eu acho que os segredos da comédia é você fazer a graça sem que o público perceba que você tá querendo ser engraçado. Se ele percebe que você tá... Sabe aquele cara que chegou, eu vou te contar uma piada, você vai adorar, é muito engraçado, você vai rir muito, se prepara. Já não dá aquela coisa de... Ai, meu Deus, dá quase uma aflição, assim, né? Você quase sentindo a obrigação. E o público não gosta disso. Então, no improviso, a gente fala, vai com tudo, faz, seja você e tal, e acredite que a graça vai acontecer. Até porque daí vão ter tipos diferentes de graça. Tem a piada que é tem a piada muito boa, tem a piada de uma sacada que foi interessante. Então ele passa muito mais pelo setup do que você fazer a punchline acontecer. Andei pensando, tipo, uma parada de apelido, tá ligado? Que o apelido, o setup sempre tá no inconsciente. Exemplo, eu... Tá, já entendi, vejo um cara gigante, forte e cabelo careca, que nem ele aqui agora, que dá aqui pra do ver. Boom. Aí chega e fala assim, ô Maguila! Maguila já é o punch. Só que o setup é referência, entende? O setup é o que tá Setup na... é ele, É o contexto. Que a Setup gente, é referência. a gente sabe que é o Maguila, Só já que viu o nesse- Maguila, nesse viu caso- ele falou Maguila. Se você tiver a referência, o setup tá no seu inconsciente. Olha como é comédia bonita. É Comédia bonita demais, Mas cara. quem não sabe quem que é Maguila não vai entender. Não vai entender, porque ele não tem o contexto, exatamente. Falta informação. Exatamente. Faltou uma... Faltou o setup, É pra como se pessoa faltou, faltou o setup. faltou uma palavra do setup ali. Setup, é importante que ele seja verdade, o setup. A preparação da piada. Faça ela com uma informação, faça ela com um sentimento verdadeiro. Porque isso você não vai poder se esconder diante de qualquer coisa. Tipo, o setup é verdadeiro. Se você foi cometer um crime no seu setup, essa é a diferença pra mim, entendeu? No limite do humor, cara. Se você cometer um crime no seu setup, você cometeu um crime. Não é piada. Piada é o punch. Piada é o punch. Às vezes, assim, lógico, né? Eu tô dizendo, tipo... Uma coisa é você fazer... tipo a minha piada do filho do carro. Se eu tô falando, olha, meu filho tá lá no carro agora. Mas imagina... Porra, como assim seu filho tá lá no carro agora, entendeu? Tipo, vamos prender essa mulher. Mas não, o meu filho no carro é o punch. É a piada, depois é a distorção, é o absurdo. Agora, se o seu absurdo tá no setup, a plateia não vai te comprar. A plateia vai falar, não é verdade isso. Eu acho que a coisa mais importante do setup é ele ser verdadeiro e a coisa mais importante do punch é ele ser absurdo. É você conseguir o maior absurdo do mundo, porque a surpresa é o que traz o riso, é a quebra que vai
fazer a galera dar risada, né?